Então vamos para a palavra? Agora eu vou mudar de novo. Estou brincando. Você vai abrir comigo lá em Hebreus 11. Abre aí. Como eu disse, a palavra hoje é falando certo. Que isso, gente? Hebreus 11:1. Versículo muito conhecido, né? Aliás, o mais conhecido sobre fé. E ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem ou não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Amém? E pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Amém? O que é fé? Sabe, muitas vezes, olha que louco isso, a gente faz o seguinte: a gente entende que fé é a gente acreditar em Deus. Né? A gente aprende isso ao longo da nossa vida, e você que está aqui na igreja há mais tempo sabe que não é simplesmente isso. Fé que nós temos aqui é a fé do tipo de Deus, é a fé que você tem que ter. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé que fala. Nós entendemos pela fé que o mundo foi criado pela palavra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Não, mas Deus teve fé? Teve. O que é fé? Não é convicção de fatos que não se veem? Deus não estava vendo luz, aliás, né? Entendo o que eu estou falando, tá? É como se Deus não estivesse vendo ali nada do que estava criado, porque não estava criado, e Ele criou pela sua palavra, amém? Então isso é a fé do tipo de Deus, a fé que é criada, que cria do nada aquilo que não existe. Sabe? Não foi uma junção de energia que foi se juntando, condensando e de repente explodiu num Big Bang. Não foi isso, foi do nada. A palavra diz que foi do nada. Deus disse: haja e houve. Sabe, ele fez a terra do nada. E mais maravilhoso ainda, porque ele fez isso para que você e eu usufruíssemos. Sabe, toda a criação foi feita para que eu e você usufruíssemos. Sabe, tanto que ele faz a terra, ele faz os peixes, ele faz o mar, ele faz toda planta, todo fruto, ele faz tudo, deixa tudo pronto, para que ele fosse lá em Gênesis 1:26 dissesse: façamos o homem, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele também nos fez do nada, mas ele nos fez diferente, ele nos fez dele. Amém? As outras coisas ele falou: mar, façam os peixes. Sabe, Deus deu ordem ao mar: faça os peixes. Terra, produza fruto. E ele disse: façamos. Produzimos nós mesmos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a fé do tipo de Deus. Sabe por quê? Nós temos uma fé natural. Existe uma fé natural. Sabe, existe a fé que você viria aqui no culto, a porta estaria aberta e teria um culto para você congregar aqui. Essa é a fé natural. Nós criamos que chegaríamos aqui e ia ter uma palavra aqui para você ouvir. Essa é a fé natural, mas essa não é a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é aquela que você diz e as coisas acontecem do nada. São os de repente de Deus, amém? Essa é a fé do tipo de Deus. Abra lá em Hebreus 4:2. Em Hebreus mesmo 4:2. Diz assim, chegou lá? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, não vale de nada qualquer palavra que você ouve se não está cheia, envolvida, molhada com fé. Amém? Então qualquer palavra que é dita aqui, é necessário ter fé para que ela se cumpra. Sabe, quando você ouve falar: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é necessário que você creia nisso para que essa palavra seja uma verdade em você. Sabe, é necessário que você creia nas palavras que estão sendo ditas aqui. E a fé
e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós dizemos a palavra, ela já está carregada com fé, porque é a palavra de Deus. Amém? E olha o que diz lá em João 1, abre lá. Vou introduzindo aqui para a gente chegar no assunto principal. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós sabemos aqui que está falando de Jesus. Jesus era a palavra, o verbo vivo que desceu do céu, mas nós cremos que é a palavra de Deus, viva e eficaz, que ela era Deus e estava com Deus, ou seja, a palavra é Deus. Deu para entender isso? Deus e a sua palavra são um. Sabe, quando você diz assim, Deus é amor, é fácil a gente entender que Deus é amor, faz parte da natureza dele ser o amor, mas ele é a palavra também. Deus e a sua palavra são um. Então, quando nós dizemos a palavra, é como se Deus estivesse falando. Amém? Quando você diz a palavra, não é quando você diz outra coisa, incredulidade. É quando você diz a palavra, é como se Deus estivesse falando, porque ele disse que ele era a palavra. Amém? Você está entendendo? Isso é só a introdução, nós vamos chegar lá. Mateus 24, 35. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Jesus falando, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra de Deus é eterna. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir, até porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o legal é que ele fala lá assim, nada do que foi feito se faria se não fosse a palavra. Cara, olha isso. Nós vamos chegar na parte em que você diz essa palavra. E a Bíblia fala que nada, se o mundo não seria feito se não fosse por intermédio da palavra. Hebreus 4:12. Vamos abrindo aí. Diga assim, eu vou dizer a palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas são descobertas e visíveis aos olhos daqueles que temos de prestar contas. Olha isso, a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe o que é eficaz? Ela é certeza que ela vai cumprir aquilo que ela foi dita. Ela é eficaz. Quando você é eficaz em alguma coisa que você faz, está dizendo que você faz aquilo com qualidade e faz de forma assertiva. A palavra de Deus, ela tem qualidade e ela é assertiva. Não tem falha. Se não está acontecendo, está errado, é com a gente, o jeito que a gente está falando. Não é com a palavra e nem com Deus. Porque a palavra é viva e eficaz. Amém? Deuteronômio 30:14. E aqui nós vamos começar a entrar naquilo que Deus tem para falar com você. Já entramos, né? Mas naquilo do tema que Deus tem para falar com você. Deus está falando aqui, depois que ele discorre sobre as bênçãos e maldições lá em Deuteronômio, no final diz assim, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ah, mas a antiga aliança, ele está falando sobre bênçãos e maldições. Deixa eu te falar. Se Deus disse, numa antiga aliança, que a palavra estava perto de ti, no teu coração e na tua boca, quanto mais numa superior aliança com superiores promessas. Sabe, Jesus disse assim, eu vou, mas eu vou deixar alguém com vocês. Do mesmo tipo, da mesma espécie, o Espírito Santo, para dizer as palavras que eu tenho para dizer para vocês. E esse Espírito fala dentro de você as palavras que você tem que dizer. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós temos que falar certo.
Jesus, quando estava lá na tentação, no deserto, o diabo tentou e ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o nosso alimento diário. A palavra é o nosso alimento. Seja você lendo, ouvindo, sabe, seja vendo alguém que não pode ouvir, esta palavra é o seu alimento. Não tem condições de nós vivermos sem o alimento da palavra. É impossível. A palavra diz que é impossível que nós agrademos a Deus sem fé, não é? E é impossível nós vivermos sem essa palavra. Porque a palavra ouvida cai no coração e gera fé. E nós vamos agradar a Deus com isso. Amém? Deu para entender isso? Por que você precisa guardar essa palavra na sua boca? Provérbios 13:3. Olha o que diz Provérbios 13:3. Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, disse assim: o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Sabe, quando ele está dizendo muito abre os lábios, não é de você falar muita palavra, ele está dizendo de você falar muita besteira. Coisa que não é de Deus. Ele diz, guarda a palavra, guarda a sua boca para falar somente aquilo que agrada, que edifica. Guarda a boca. Sabe por quê? Porque senão vai ser ruína. Aí eu entro, o que nós estamos falando? O que tem saído da nossa boca? Sabe, eu me incluo nisso. Porque Deus tem tratado comigo cada mínima coisa. Sabe, aqui nós vamos, eu creio nisso, nós vamos começar a falar como o pastor Bud falava. Nós precisamos acostumar a nossa boca. Sabe, parece bobeira, mas você dizer o seguinte, nossa, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo, isso é mentira. Ah, mas bobeira, só uma vício de linguagem. Não, se acostume nas mínimas coisas, que você vai se acostumar com as coisas mais complexas. Sabe, o que nós estamos falando? Sabe, como aquela parábola lá que Jesus falou sobre as sementes e a boa terra. Sabe, ele fala sobre vários tipos de semente, fala sobre uma semente que cai e os pássaros, eles comem a semente. Ou seja, você ouve aqui a palavra e chega lá fora, o diabo rouba a semente. E você acha que é o diabo que vai chegar na sua frente, roubei a semente. Não. Assustou, Gabriel? O diabo não vai chegar assim para você. Ele vai chegar e falar para você assim, será que aquela pessoa lá na frente foi curada mesmo? Para que aquele povo estava pulando lá na frente, rodando? E o diabo começa a roubar a semente que foi plantada no seu coração. A palavra que foi roubada. Sabe, e o pior, aquilo chega e você fala aquilo. Você viu aquele irmão lá? Semana passada nem olhou na minha cara, aí está lá, cantando. Você começa a dizer aquilo que vai roubar a semente que está no seu coração. Sabe o que você está falando? Sabe, muitas vezes você vem aqui na frente e ora por você por cura. Sabe, eu lembro do Douglas impressionado. Ele levou, não, estou com dor no ombro. Aí ele começou a fazer assim, a dor saiu, ele... saiu! Ele ficou louco que a dor saiu. Sabe, se ele chega ali fora e alguém pergunta a ele assim, e aí? E a dor? Vamos ver, né? Vou lá fazer um raio-x para ver. O diabo está roubando a sua palavra. O diabo está roubando aquilo que foi ministrado para você. Parece bobeira, mínimas coisas, mas o que a gente está falando? Eu não consigo. Não consigo ler a Bíblia. Não, eu começo a ler, dá sono, eu não consigo. Eu ponho uma ministração lá e na gravação eu acho chato. Prefiro ao vivo, lá na igreja. Aí eu ouço a palavra. Em casa eu não consigo. É isso que está saindo da sua boca? Então você está certo, você não consegue. Sabe, diz um ditado isso. Se você diz que você vai vencer, você está certo. Se você diz que você vai ser um derrotado, você também está certo. Porque é aquilo que você diz que acontece. Então guarda a sua boca para dizer as palavras de Deus. Em Provérbios ainda, no capítulo 21, você não precisa abrir, no versículo 23 diz o seguinte, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias.
Sabe, tem gente angustiada e a primeira coisa que ele faz quando ele está angustiado é colocar uma sofrência. Oh, glória! Para ouvir, porque ele está triste, né? Gente, que coisa mais gostosa que você ouvir aquela sofrência, né? Ai, meu Deus, sabe, aquilo que você está dizendo traz angústia para você. Toma aqui os 50! Irmãos, o que está saindo da sua boca? Eu vi um vídeo muito engraçado hoje, a menina cantando uma música dessas aí, e no meio do caminho ela para, aí ela começa a cantar um Diante do Trono. Porque, irmãos, é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente distrai, começa a cantar, guarda a sua boca para falar aquilo que Deus tem para falar. Nossa, que difícil, não. Quando a gente está empenhado em dizer a palavra, a gente vai se acostumando a desdizer as coisas que a gente costuma dizer. Talvez muitas pessoas disseram algo sobre você. Disseram que ninguém da sua família faz uma faculdade, então não tem nem chance. Talvez disseram que você não vai se casar. Ainda bem que ninguém fala isso de mim, né? Todo mundo fala, vai casar, vai, casa! Disseram que você não vai arrumar ninguém, que você é chato, que você é feio demais. Sabe, guarda os seus ouvidos disso. Guarda a sua boca disso. Não repita essas coisas. Diz aquilo que a palavra diz sobre você. A palavra diz que você é amado. Sabe, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho por você. E diz, Ele não daria todas as coisas por nós? Se Ele deu o Filho? Guarda a boca, para que você não entre em angústias. Eu estou angustiado, porque, sabe, existem coisas que eu ainda estou errando. Comece a dizer o contrário, então. Graças a Deus, que Deus tem me abençoado com toda sorte de bênçãos. E eu ando acertando em todas as coisas. Sabe, comece a dizer o certo. Sabe, a gente costuma dizer o errado. Parece o mais legal, não sei. Isso acontece com a gente. Ai, meu Deus, lá vem aquela dor no peito de novo. Para. Começa a dizer, graças a Deus, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Sou sarado. É isso que a Bíblia diz sobre você. Meu casamento está péssimo. Irmão, começa a dizer a palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu a uma pessoa, se prometeu uma pessoa, abriu uma brecha para que também dissesse para mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu marido é abençoado. Aquela peste, não, meu marido é abençoado. Minha mulher, quando eu casei com ela, é tudo um animal, era uma sereia, agora é uma... Você que disse, não fui eu não. Comece a dizer, que mulher linda. Graças a Deus, porque a minha mulher se cuida. Aí você faz ainda mais, vai lá e dá um dinheiro para ela se cuidar então. Você está reclamando? Vai dar um dinheiro para se cuidar, ué. Você está querendo o quê? Quer uma mulher bonita, mas não quer gastar? Ué. Segura aí, Gabriel. Ai, ai. Sabe, é lógico que nós vivemos numa sociedade moderna, onde a mulher trabalha também, mas cuida um do outro. Não, meu marido está lá. Nossa, parecendo um porco. Não. Começa a bem dizê-lo. Sabe, começa a bem dizer. Que isso, Edson? Na ponta não, misericórdia. Começa a bem dizer o Senhor. Começa a bem dizer essa pessoa. Diz, nossa, meu marido está esbelto. Olha, ele é um gato. Se a palavra não funcionar, às vezes ele se toca, né? Fala assim, nossa Deus, misericórdia. Como é que eu tô, né? Guarda a sua boca. Provérbios 18, 20, que é um versículo, acho que é o mais conhecido, né, sobre isso, que diz o seguinte, aliás, o 21 é o mais conhecido, mas o 20 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, dos que produzem os lábios se satisfaz. Do que você tem se fartado? A Bíblia diz que do fruto da boca o coração se farta. Será que tem saído piadinhas imorais?
Será que tem saída? Ah, brincadeira. Sabe, eu trabalho no meio de gente que não é cristã. E aconteceu vezes em que eu falei coisas que eu não devia ter falado. Brinquei com coisas que eu não devia ter brincado. Irmãos, a gente está aqui para isso, é para aprender e mudar. Sabe, eu brinco falando a verdade. Eu trabalho num setor pequeno, trabalham 3 funcionários mais os estagiários. E os funcionários eram estagiários meus. Eu falei assim, aqui não fala palavrão. E todo estagiário que entra fala aqui não fala palavrão não, tá? Aí ele, haha. Falei, não, é sério, aqui não fala não. E quando alguém solta, fala assim, desculpa. Irmãos, guarda os seus ouvidos. Ah, mas eles que estão falando para lá. Não, isso está chegando no seu ouvido. E se você se acostumar com isso, sem querer você solta. Não, meu Deus do céu, me perdoa. Comece a se acostumar a dizer o certo. Sabe, eu estava conversando com eles hoje e essas semanas para trás, a gente de vez em quando emenda em umas questões filosóficas lá, e a gente estava conversando e eu falando com eles sobre isso. Tem uma delas lá que, meu Deus, ela fala negativo o tempo todo. Irmão, não fala negativo. A palavra de Deus não é positivismo, mas a fé é positiva. A palavra de Deus não é positivismo que você fica repetindo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deu! Não! Por que nós dizemos fale a palavra? Porque você dizendo a palavra, o seu ouvido vai ouvir aquilo, vai cair no seu coração, vai gerar fé e vai chegar um momento em que aquilo que você está dizendo sempre vai estar molhado de fé e vai acontecer. É por isso que você tem que dizer a palavra. Eu vou continuar repetindo? Vai. Sabe por que você vai continuar repetindo? Porque é melhor você repetir a palavra do que outra coisa. Porque enquanto você está falando a palavra, você não está falando incredulidade. Porque a palavra é fé. Enquanto você está dizendo fé, você não diz incredulidade. E essa menina é super negativa. Já desisti, nossa, formei, mas não está dando nada. Estou aqui, nem estou no cargo que eu deveria estar, estou ganhando um salário mínimo. Aí todo estagiário que entrava, toda pessoa que entrava, por que não? Porque aí eu quero ganhar tanto. Ela, para. Desiste. O tempo todo. E um dos meninos lá, ele é desviado. E eu tenho falado com ele. E eu falei com ele, cara, você tá ficando igual ela. Você tá ficando negativo. Aí ele falou, não, minha namorada falou. Nossa, você entrou no São Marcos lá. Você agora parece que desistiu de tudo. Falei, começa a falar positivo. Começa a dizer a palavra. Tira esse negativismo da sua boca. Eu digo para você, não fale negativo. Sabe, não fala negativo. Nossa, eu já procurei emprego demais, não está dando nada. Não, diga a palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é supridor das minhas necessidades. Obrigado porque nada me falta, porque o Senhor é o meu bom pastor. Irmãos, custa dizer a palavra? Mas como é que eu sei a palavra? Lendo, né? Não vai vir um anjo falar o que você tem que falar. Aí o 21, que é o mais conhecido, diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Sabe, quando aqui fala língua, você entende que é o falar, né? Morte e vida estão no poder da língua. Sabe, não é só sobre o outro, não. Morre, diabo! O diabo morre mesmo, pode morrer. Morre! Não é isso. Isso traz morte para você mesmo. Sabe, às vezes você começa a dizer, nossa, meu Deus, essa pandemia acabou comigo. Acabou com o meu negócio. Irmão, diz o contrário. Graças a Deus que nessa pandemia eu passei bem, Deus proveu. Sabe, nossa, eu perdi o emprego, mas graças a Deus que eu sei que o outro está chegando. Comece a dizer as coisas que você quer construir para o seu futuro. Sabe, eu falei sobre isso lá no monte terça. Falei, o que você quer? Sabe, Deus, a palavra de Deus diz o seguinte, aqui ó, abre comigo lá. Em Jeremias 29:11, muito conhecido também. Você está aprendendo?
Você vai dizer o certo agora? Eu tô acreditando, hein? Jeremias 29:11. Não é bobeira. Dizer o certo, não dizer negativo, não é bobeira. Ele está dizendo aqui, quando eles estavam sendo libertos da Babilônia, né? Para ser libertos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Cara, olha o que ele fala, que doido, olha isso aqui. Eu é que sei. Não é o seu vizinho que sabe. Não é a sua mãe que sabe. A não ser que ela esteja dizendo a palavra. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Você sabe que essa palavra paz é shalom. Que quer dizer, cara, eu acho maravilhoso esses originais. Olha o que quer dizer essa paz que ele falou. Você fala assim, pensamento de paz, beleza, vou ficar em paz. Não, olha o que é essa paz. Completo. Só aí já podia parar, né? Completo, acabou. Mas ele fala saúde, bem-estar, paz, totalidade, segurança, saúde, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento. Referindo-se às coisas, às relações humanas também. Olha que louco. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E para dar o fim que você deseja. Amém. Eu sou milionário. Meu irmão, aqui diz, eu sei bem o que esse pensamento tem a vosso respeito. Mas olha o que ele diz depois. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Falei quase igual diante do trono. Quem lembra do CD? Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Irmãos, quando nós buscarmos a Ele, invocarmos a Ele, olha aqui, invocareis a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Quando nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos achá-lo. E achando Ele, Ele vai nos dizer o que é melhor para o nosso futuro. E esses pensamentos de paz vai nos dar o fim que nós desejamos, que vai ser aquilo que Ele deseja para nós. Não é, eu quero uma Ferrari. Para quê? Qual o objetivo? Eu quero ser milionário. Qual o objetivo? Ir para as Ilhas Maldivas. Amém. O que mais? Deus pode te levar para as Ilhas Maldivas? Pode. Aleluia. Estou aqui, quero. Mas existe um propósito no dinheiro que você ganhar, do reino ser estabelecido nessa terra. Não vou para as missões, não tenho chamado, mas o seu dinheiro vai. Então, quando você busca o Senhor, buscar-me-eis e me achareis. Quando você vai achar Ele? Quando buscar de todo o coração. É assim que você vai achar Ele. Às vezes você fala para uma pessoa assim, e aí, irmão? E aí, cara? Pô, Jesus quer o melhor para você. Sabe, aceita Jesus. Não, já aceitei, eu tenho Ele no meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. As pessoas no mundo acham que têm o Senhor. Sabe por quê? Porque eles vivem aquilo que é muito mais perigoso do que uma mentira completa, uma meia-verdade. Existe uma meia-verdade no mundo que tudo é amor, aleluia. O amor reina. Deus é amor, não é? Então o amor reina. Então se você quiser ficar com uma árvore, é amor, fica com a árvore. Tem japonês casando com boneca. É amor. E por que o mundo tá assim? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, o mundo tá doido. O mundo tá doido. Tem aí menino com menino, menina com menina, menino que acha que é menino, menina que acha que é menina, menina que acha que é menino e gosta de menina, menino. Gente, é verdade, as pessoas começam a se sentir assim mesmo. Elas se sentem o que não nasceram para ser. Sabe por quê? Porque elas começaram a dizer. Morte e vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. E quem a mal utiliza, vai comer das suas consequências. Que não são frutos, são consequências. Sabe? Então as pessoas estão dizendo por aí, eu nasci no corpo errado.
Eu não nasci no corpo certo. E elas realmente vão viver aquilo, porque elas estão dizendo aquilo. Por isso que nós temos que ensinar as nossas crianças aquilo que é a verdade. Sem medo. Vai ser processado. O pastor Jorge foi lá, não foi? Respondeu, inquérito e tal. Sabe o que vai dar? Em nada, porque o Senhor guarda ele. Ele fala assim, eu zelo pela minha palavra para se cumprir. Se está falando a palavra, Deus está zelando por essa palavra. Ela está na sua boca e no seu coração. Meu Deus do céu, a palavra que criou o universo está na sua boca. O que é uma conta de luz? Sabe qual que é o nosso problema às vezes? Que a gente prefere crer no papel do extrato bancário do que no papel da palavra. A gente prefere crer no papel do diagnóstico do laboratório, do médico, tem um caroço, tem seja o que for, do que crer na palavra que diz sou sarado, sou próspero, sou mais do que vencedor, sou abençoado. Nós precisamos começar a dizer o certo. Provérbios 16:1, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. 2 horas, quase acabando, meu Deus. Hoje nós começamos um pouquinho atrasado, você desculpa. O computador não queria ligar. Mas eu descobri o que é. Aleluia. Está fechando um curto com o chão. O metal do computador. Mas tá, bênção, descobrimos. O sábio de coração é chamado prudente e... Peraí que eu estou lendo errado. Salmo 16:1. Estou lendo 16:21. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nossa, quer dizer que os meus planos, as Maldivas já era? Irmão, o que eu falei? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando você estiver buscando o Senhor, Ele vai te dizer o que é melhor para o seu futuro. Sabe? Deus já foi no seu futuro e viu que era bom. Sabe? Deus, Ele não tem tempo, Ele sabe o seu futuro. Sabe? O seu passado, para Ele não tem tempo. É como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então Ele sabe o seu futuro e é bom. Amém? Diga assim, o meu futuro é bom, o meu futuro é de prosperidade, o meu futuro é de paz, o meu futuro é de amor, amém? Sabe, cuidado com o que você está ouvindo. A Bíblia diz assim, todas as coisas elas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Se está dominando e não é a palavra, está errado. Sabe, cuidado com o que você está ouvindo. É bênção você ir no psicólogo, amém, a Luana está aí, não sei. Bênção ir no psicólogo, é bênção você ouvir algumas pessoas que são experientes financeiramente, é bênção. Mas se você está levando o que eles dizem, que não é a palavra, de forma afinco, mais do que a palavra de Deus, começou a estar errado. Fulano de tal falou para eu acordar 1h da manhã, dormir meia-noite e acordar 1h da manhã. Porque todos os milionários do mundo fazem isso. Irmão, deixa eu te falar. Quem te faz prosperar é o Senhor. Se você acordar às 5h da manhã, sabe o que vai ser bom? O seu dia vai ser mais produtivo, você vai fazer mais coisa. Mas começa a acordar então 5h da manhã, vai buscar o Senhor, vai orar, vai se encher do Espírito. É isso que te faz prosperar. E cara, o cara te ajudou, glória a Deus, ele te ajudou a se organizar financeiramente. É bênção, né, pastor? É bênção. Sabe, as pessoas te ajudaram, é maravilhoso. Mas tenha no seu coração que é a palavra que é o principal. É a palavra que é o principal motivo de você prosperar. É a palavra que é o principal motivo de você estar ganhando. Sabe, o seu trabalho é só um dos caminhos que Deus te abençoa. É só um dos caminhos. E use isso, né, como general, usa isso para pregar a palavra. Ele fala sempre aqui, estou lá cuidando de carro e pregando a palavra. Então faz isso. Você está no seu trabalho, prega. Nem que seja aqui não fala palavrão não. Mas por quê? Porque eu sou crente.
Tem medo de falar que você é crente? Eles falam assim, eu sou evangélico. Eu falo, não, você é crente? Sou crente. A menina lá brinca assim, ele é fervoroso. Gente, é fervoroso. Porque para ela, tudo que... Eu brinquei com ela essa semana, falei assim, é porque qualquer fogo para você é fogo, né? Mas assim, gente, você precisa dar testemunho onde você está. E você dá testemunho de acordo com aquilo que você diz. As pessoas, elas vão... Tem aí, né, uma frase muito famosa que diz... não sei quantos por cento das pessoas não vão ler a Bíblia. Elas vão ler você. Elas vão ler aquilo que você diz. E mais do que isso, é bom para você, é bom para mim, é bom que a gente fale aquilo que Deus quer que a gente fale. Amém? Deixa eu ir para frente, meu Deus, senão não acaba. Efésios 4:29. Você está sendo abençoado e não mente. Olha o que você diz. Está sendo abençoado? Que bom, né? Efésios 4:29. Chegou aí? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Falei isso na terça-feira lá também. É uma mini introdução do que eu ia falar hoje. Irmãos, a gente costuma falar, costuma ler esse texto aqui para falar sobre o palavrão, como eu disse. Eu conversei com o Douglas uma vez sobre isso. Mas por que palavrão é errado? Meu irmão, todos os palavrões, qualquer um, pega qualquer um, todos eles têm conotação sexual. Todos. E a Bíblia diz que não tenha nem menção de imoralidade sexual entre vocês. Irmão, você fala palavrão sem querer, começa a mudar os seus hábitos. Sabe, o dizer é hábito, você consegue mudar. Mas aqui não fala só sobre isso. Olha o que quer dizer torpe. Apodrecido, podre, corrompido por alguém não mais próprio para uso. Sabe, você dizer o seguinte, nossa Deus, minha vida foi toda de enfermidade em enfermidade. Isso é palavra torpe, é palavra podre, é palavra gasta. Comece a colocar a palavra de Deus na sua boca. Comece a colocar a palavra, comece a ler a palavra. Vai lá, como eu estava ouvindo uma palavra do Eliezer, acho que é do Eliezer, e ele disse o seguinte, vai lá em Provérbios e começa, acho que foi não, mentira, eu li naquele livro, tem um livrinho ali maravilhoso. É nem um livro, gente, é um folheto, desse tamanhozinho, sabe? Não fale negativo. É uma transcrição de uma palavra do apóstolo Bud. E ele fala, comece a pegar provérbios e comece a ver tudo que está dizendo sobre o justo, sobre os servos, sobre o filho, e comece a anotar isso como para você. Sabe, é o que nós lemos aqui. O justo viverá pela fé. Aleluia, você é justo. Sabe, olha que toda palavra torpe que não saia da sua boca. Então saiu da boca, não é palavra. Mas eu vou falar só a palavra de Deus o dia inteiro. Falar assim, estou com fome. Eu tenho que falar, estou com fome da palavra. Aleluia, do pão que desceu do céu. Não precisa. Tem coisa que é corriqueira. Né? Nossa, meu Deus, então vou ter que ler o vocabulário aqui para eu falar qualquer coisa. Vou tomar banho na água do Espírito. Não, comece a dizer a palavra. Sabe, aquilo que é negativo, não fale. Não fale, amém? Fala assim, eu não vou falar mais negativo. Não fale mesmo. E ele continua assim, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que louco, velho. Toda a nossa vida, tudo isso aqui que a gente faz, o meu objetivo é você. O seu objetivo sou eu. Então aquilo que sair na sua boca seja para edificação dos outros. Sabe quantas vezes, gente, dentro da igreja, aqui também, já ouvi, fulano é difícil. Para que dizer que fulano é difícil? Diz assim, nossa, graças a Deus ele está sendo transformado pela palavra. Oh, que bom.
Que bom que eu também estou sendo transformado pela palavra. Que bom que eu tenho fruto, longanimidade. Que bom que eu tenho domínio próprio. Falando em domínio próprio, abra lá. Tiago 3. A gente está quase no final. Tiago 3:1 diz o seguinte, olha aqui, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Por que as pessoas não estão conseguindo? Por que às vezes a gente não consegue frear o nosso corpo? A Bíblia diz que você consegue frear aquilo que você diz, você consegue frear todo o seu corpo. Por que o mundo está descontrolado sexualmente? Porque as pessoas só sabem dizer isso. Sabe? Por que às vezes é tão difícil largar, tem criança aqui não, né? Largar a pornografia? Porque tudo que a gente sabe dizer, Deus, eu estou tentando largar, mas aí vem na sua cabeça, mas eu gosto. Irmão, comece a dizer, graças a Deus eu sou liberto. Graças a Deus que é para a liberdade que Cristo me libertou. Sabe, obrigado, Pai, porque eu tenho transformado a minha mente, eu vou experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, obrigado, Pai, porque eu estou entregando meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Comece a dizer essas coisas. Sabe, gente, quantas vezes você já ouviu, sério, quantas vezes você já ouviu, maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Quantas? Quantas vezes você começou a repetir isso nos momentos em que você estava prestes a pecar? Quantas vezes você começou a dizer isso em fé? Maior o que está em mim do que o que está no mundo. A tentação está vindo, mas maior o que está em mim do que o que está no mundo. Jesus, ele respondeu à tentação com a palavra. Transforma essa pedra em pão, nem só de pão viverá o homem. Se joga, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu te dou isso tudo aqui. Somente a um Deus adorarás. Jesus respondeu com palavra, e a gente ouviu essa ministração várias e várias vezes. E a gente acha que é só com Jesus. É com você também, é comigo. Sabe? Quando você sabe, gente, nós sabemos. Fala que eu estou mentindo ou não. Nós sabemos aquilo que nos faz ser tentados, não sabe? Sabe ou não sabe? Na mentira, na prostituição, no falar mal do irmão. A gente sabe que a gente é tentado. Sabe? A gente precisa fugir dessas coisas. A Bíblia diz assim, você tem que fugir. Sabe? Desembaraçando daquilo que te atrasa. Deixe isso para trás, o peso e pecado, e corra em direção ao alvo da sua soberana vocação em Cristo. Qual é a sua vocação em Cristo? Ser filho. Também. Justificado. Não peca. Ou não é pecador aquele que é justo. Porque é impossível o pecado viver com o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está dentro de você, não existe lugar para a natureza do diabo dentro de você. Que é isso que o pecado é, que o pecador é uma natureza do diabo mesmo. Não fala esse nome não, meu Deus do céu. Está com medo? Sabe, maior é o que está em você, amém? E olha o que continua dizendo aqui, Ora, se pomos freio na boca dos cavalos... Olha isso aqui. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro, não é verdade? Quem já andou de cavalo aí? Você põe aqui e você controla ele para a direita, para a esquerda? Não. Observai, versículo 4, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, ou de poderosos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Sabe, você lembra aqueles barcos, já viu aqueles desenhos que tem aquela roda assim, grandona e tal?
Lá no final do barco tinha um pequeno pedacinho de madeira, que ele ia para um lado e para o outro à medida que ele girava. Esse é o leme. Por esse pequenino leme em relação ao tamanho do barco, o barco era movimentado. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele fala, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a agulha põe em brasas tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, aves e répteis de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Olha aqui, às vezes você lê e fala assim, tá vendo aí a língua aí, ó? Maldição. A língua é terrível. Tá vendo? Por isso que eu fico cortando para falar do irmão. Sabe, irmão, olha o que ele fala no final. Ele fala, meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Se você começar a dizer negativo, a não dizer a palavra, não pode jorrar de você a água doce do Espírito. Não há lugar para as duas coisas. Enquanto você diz negativo, o positivo não sai da sua boca. Enquanto você diz negativo, fé não sai da sua boca. Você precisa começar a dizer fé. A dizer fé. Você precisa crer que aquilo que está saindo da sua boca é poderosa para cumprir o destino que ela está sendo proposta. Quando comece a construir o futuro que você deseja através da palavra de Deus saindo da sua boca. Nossa, tem dentro de mim para eu estar ali, sabe, para eu pregar a palavra, mas nossa, só de chegar em público eu já começo a tremer, começo a dizer o contrário. Começa a dizer, nossa. Nossa não, né? O que é nossa? Nosso. Tá vendo? Não, meu Deus do céu. Eu já estou me vendo ali pregando a palavra. Eu já estou me vendo sendo cheio do Espírito Santo e dizendo aquilo que você quer que eu diga. Comece a dizer essas coisas. Sabe, quando eu digo vamos parar de falar obra, é justamente isso. Nós vamos falar conclusão. Porque a gente tem que falar é o futuro. Sabe? Eu estava ouvindo a mesma mensagem do Eliezer, ele falando assim, eu compus várias músicas, né? Márcio está ali, compõe também, né, Márcio? Márcio compõe música. Da onde que veio essa música? Ela existia antes? Você já ouviu essa música que você compõe em algum lugar? Você já ouviu a melodia em algum lugar? Não. Então aquilo que ele está compondo o futuro. Olha que doido. Ele está escrevendo aquilo que pessoas vão cantar lá no futuro. Ele está escrevendo o futuro. A Bíblia diz, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Aleluia! A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Se ele é habilidoso, ele vai construir, a sua língua vai começar a construir um futuro abençoado para você. Aleluia! Você percebe a grandiosidade disso? É a palavra de Deus. Esta é a palavra que pregamos. É uma palavra positiva mesmo. Deus é um Deus positivo. Sabe, a Bíblia diz que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado de você viver no Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Como é que eu exerço? Às vezes a pessoa quer dar uma de espiritual e fala assim, ô Deus, ô fruto, vem fruto. Vem fruto. O fruto não vem assim. O fruto vem em você andar pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? Andar na palavra. Andar dizendo a palavra.
Se você andar dizendo a palavra, você vai andar no Espírito. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nem todo filho é guiado, mas todo que é guiado é filho. Então, se você está sendo guiado, é a certeza mais que absoluta que você é filho. E você vai ser guiado por esse Espírito, amém? Eu falo em nome de Jesus, você vai começar a andar no Espírito. Você vai começar a andar dizendo a palavra. Você vai começar a andar parando de falar negativo e dizendo a palavra de Deus. Amém. Sabe, Deus não tinha um segundo plano. O plano A de Deus é a constância na palavra. Sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você foi curado da dor no ombro. Aí você falou assim, Deus, obrigado pela cura. Aí daqui a pouco dá o joelho. Aí você ora pela cura. Deus, obrigado pela cura. Porque eu creio que o Senhor me curou. Aí vem uma dor aqui. Aí você fala, Deus, obrigado pela cura. Irmão, vamos começar a orar certo. Deus, obrigado porque eu ando em saúde divina. Para que orar por cura, se você pode orar por saúde divina? Por que orar por provisão todo mês? Deus, não, esse mês eu preciso de R$100 para pagar a conta. Deus, esse mês eu preciso de R$100 para pagar a conta. Aí no outro mês, Deus, eu preciso de R$100 para pagar a conta. Comece a dizer, Deus, obrigado, porque eu nunca mais vai faltar R$100 para pagar a conta. Amém. Deus, obrigado, que os meus cartões são pagos em dia. Oh, aleluia. E o total, não o mínimo. Obrigado, porque a minha conta nunca mais vai ficar negativa. Obrigado, porque eu sempre vou ter dinheiro sobrando. Ah, aleluia. Por que tanto dinheiro? Não, é só um exemplo. Porque é aquilo que mais pega aí, né, no nosso meio, às vezes, é essa dificuldade financeira. Nós vamos começar a declarar, graças a Deus, que não falta mais nada. Sabe por quê? Se não faltar para você, não vai faltar aqui. E olha que poderoso, o seu dinheiro, estou acabando, viu, gente? O seu dinheiro tem o poder de salvar vidas da morte, né? Cara, aquilo que você depositou aqui salvou aquele cara, velho. Estava prestes a se entregar. Por isso que a gente te ama, que esse é o nosso objetivo aqui. Às vezes você acha que é natural. Não é natural eu descobrir um erro no computador. É espiritual, porque pessoas vão usufruir disso aqui, vão ser salvos. Tem pessoas aqui segunda, quarta e sexta, vendo slides, que vão salvar a vida delas. O dinheiro que você coloca aqui salva vidas. Não é algo natural. Não é algo natural. Dizer certo não é algo natural. É algo espiritual. Sabe, fica de pé. Existe um espírito aqui doce. Existe um espírito aqui doce, doce. Ah, quando eu disse lá na música que ele estava te abraçando, era verdade. Ele está te abraçando com a palavra dele. Ele está te abraçando com o Espírito. Ele está te abraçando com o cuidado. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos para te deixar em saúde. São pensamentos para te deixar em segurança. São pensamentos para te fazer prosperar. São pensamentos para suprir as suas necessidades. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas.